Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você. Primeira carta de João, capítulo 2, o versículo é o 6. Agora não posso conversar mais não. Agora é hora de ouvir, agora não é hora de falar, tá bom? Essa palavra Deus tem falado ao meu coração. E eu preciso que você preste atenção. Por quê, pastor? Porque senão não adianta nada. Nós temos que ouvir o que Deus tem para falar conosco. Por quê, pastor? Porque só dessa maneira que nós vamos chegar onde Ele quer que nós cheguemos. E mais, aonde nós desejamos chegar. Quem é que não quer felicidade conjugal? Quem é que não quer felicidade familiar? Quem é que não quer ter saúde? Esses dias eu conversava com uma amiga minha. A vida sem saúde, ela não é boa. Não é boa a vida sem saúde. Imagina esta pessoa, por exemplo, que tem que enfrentar 2, 3, às vezes até mais vezes por semana, em uma máquina fazendo hemodiálise. 3, 4 horas por dia. A vida não é boa sem saúde. Imagina aquela que a condição dela ainda é pior, paralisada, em cima de uma cama, paraplégica. Eu visito pessoas de todas as maneiras, de todo tipo de classe social, eu visito pessoas. E eu fui fazer uma visita há algum tempo atrás agora, pouco tempo, aqui no Tatuapé já. E eu fiquei com meu coração penalizado. Porque quando eu entrei no local, eu percebi uma pessoa completamente indefesa. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem a visão. Então, quando eu entrei, ela como se... Sabe aquele negócio de você ficar como se meio apavorado? Porque não tem defesa. Aí, quando ouviu minha voz, é o pastor? Eu falei, sou eu. Calma, sou eu. Ô, pastor. Quer dizer, pessoa totalmente sem defesa. A vida não é boa sem saúde. Todo mundo quer saúde. Quantas pessoas procuravam o Senhor Jesus em busca de saúde? Quantas? E quantas chegaram e Ele dizia, o que quer que eu te faça? Por quê, pastor? Porque Ele quer fazer o que você deseja. Ele quer ver o teu coração alegre. Ele quer ver você com paz. Ele quer ver você com felicidade. Mas Ele não quer só isso. Ele não quer só que você tenha uma vida boa aqui. Ele não quer que você tenha prazer em viver apenas aqui. Ele quer levar você para passar a eternidade com Ele. Agora é preciso que você aprenda o caminho, que você compreenda, que você assuma uma responsabilidade, um compromisso. Quando eu escutava a palavra se converter, quando eu comecei, eu não entendia o que significava essa palavra, apesar de saber o significado dela. Porque conversão eu estou indo numa direção, eu mudo de direção, isso é uma conversão, fiz uma conversão. Então, apesar de saber o significado da palavra literal, eu não tinha entendimento. O que é conversão? Irmãos, conversão é simples. Você pode analisar se você se converteu ou não. Porque tem pessoas que não se converteram. Elas passaram por um momento psicológico onde elas pararam de beber, elas pararam de fumar, pararam até de vender o corpo por dinheiro, pararam com algumas situações que elas consideraram erradas, equivocadas, contrárias, mas não houve conversão. Não houve uma mudança. O espírito dela não foi recriado. Ela não nasceu de novo. O caráter dela ainda é o mesmo, os pensamentos ainda é o mesmo. O que atraía ela ainda atrai. O que era bom para ela ainda é. Ela não mudou nada. Ela só mudou de uma religião para uma outra religião. Não houve um transformar. Não houve um nascer de novo. Então, o que é uma pessoa convertida, pastor? É uma pessoa que abandonou, em todos os sentidos, a maneira de viver como o mundo vive. E ela vive em todos os sentidos, de acordo com o que diz a palavra de Deus. Essa é a pessoa que se converteu. Não é a pessoa que deixou de fazer uma coisa ou outra. Eu conheço pessoas que pararam de beber, pararam de fumar, pararam de se prostituir, mas continuam do mesmo jeito. Continua da mesma maneira, o caráter é o mesmo. Se precisar de mentir, mente. Se precisar trapacear uma pessoa, trapaceia. Não tem o mínimo pudor de falar um palavrão. Até acha legal, se acha moderna, falar um palavrão. Não houve uma mudança, não houve uma transformação, não houve um converter.
Tem coisas que ela não faz porque ela tem medo. Porque se não houvesse consequências, ela faria. Na verdade, ela tem o medo da consequência. É igual, às vezes, alguém... Não é que ela não tem coragem de matar uma pessoa. Ela tem coragem de matar uma pessoa. É que ela tem medo de ser presa. Ela tem medo de ser encarcerada. Se não houvesse uma consequência, ela mataria com tranquilidade. Por quê? Porque o caráter dela não foi transformado. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Nós temos que parar e observar a palavra. Preste atenção. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Pastor, eu pertenço a Deus. Esse dizer que vive unido com Deus, significa o quê? Eu pertenço, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Agora, se eu não ando, se eu não vivo como Jesus vivia, eu não pertenço a Deus. Por quê, pastor? Porque o que habilitou, o que deu condições ao Senhor Jesus de ser chamado Filho de Deus, é porque ele fazia tudo que o Pai mandava, tudo que Deus queria, tudo que Deus orientava, tudo que Deus ensinava. Vamos ler o 2, mas no versículo 1 em diante. Aí nós estamos, mesmo. Primeira carta de João 2, 1. Preste atenção. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. O objetivo dessa carta, dessas instruções, é para que as pessoas que declaravam pertencer a Deus não cometessem pecados, não cometessem erros, não cometessem falhas. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Agora preste atenção. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Na verdade, ele me representou diante do Pai. Qual é a conduta que Deus quer que eu tenha? Uma vida sem pecado, uma vida sem erro, uma vida sem falha. Mas, todavia, nós falhamos, nós pecamos. Às vezes por palavras, às vezes por pensamentos, às vezes na conduta com alguém, no tratamento com alguém. Mas a verdade é que nós falhamos, nós somos homens. Você está compreendendo? Mas o desejo de Deus é que nós não venhamos cometer erros, não venhamos cometer pecados. Mas se porventura acontecer, nós temos alguém que faz o que é correto. Quem, pastor? Aquele que nos representou. Porque nenhum de nós chega diante de Deus por méritos. Todos nós, quando chegamos diante de Deus, nós chegamos justificados pela pessoa do Senhor Jesus. Então nós temos aquele que nos representou e nos representa. Nós temos, talvez você ainda não tenha um entendimento e não sabe que o Senhor Jesus, ele não está sentado apenas à direita do Pai. Não, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele faz o trabalho de sacerdote na tenda celestial. Aquela tenda que a Bíblia fala, que Moisés construiu, e Deus falou para ele, tome muito cuidado para fazer exatamente como eu estou lhe orientando. Aquela tenda era apenas uma cópia da tenda verdadeira que está nos céus. E o Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, e ele nos representa diante de Deus, ele intercede por nós. Você está compreendendo? Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. O objetivo é que vocês não cometam pecados. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. E o que ele faz que é correto, pastor? Ele nos defende diante do Pai. Por quê, pastor? Porque ele está fazendo esse trabalho. Ele está fazendo o trabalho de sumo sacerdote. Ele está intercedendo ao Pai por nós, por mim, por você. Segue. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados é por meio dele. É por meio de Jesus, pastor, sim, por meio da palavra. Por meio dessa obra grandiosa da redenção que foi feita. O Senhor Jesus, quando ele foi à cruz, não era apenas o corpo dele que estava na cruz. Todos os protocolos que a humanidade tinha que cumprir, que o ser humano tinha que cumprir, ele cumpriu todos eles. Ele representou a mim e a você nesta obra no Calvário.
E o sangue, pastor? Para que serviu o sangue? Para nos comprar. Por meio do sangue, ele comprou para Deus um reino de sacerdotes. Significa o quê? Significa que nós somos sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Mas não é ele o sacerdote, pastor? Não, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Você está compreendendo, sim ou não? Talvez você ainda não observou isso nas Escrituras. Existia o sacerdote, mas existia o sumo sacerdote. Só quem entrava no santo dos santos era o sumo sacerdote uma vez por ano. Os sacerdotes não. Todos os dias ofereciam sacrifícios a Deus. Por quê? Porque uma das funções do sacerdote é oferecer sacrifício. É interceder. Você está compreendendo? Agora é aquele negócio. Nós somos sumos sacerdotes. E para um sacerdote, não somos sacerdotes, perdão. Jesus é o sumo sacerdote. E para um sacerdote interceder, ele tem que estar puro. Nós temos que estar sem pecados. Como que eu vou chegar diante de Deus e clamar pelo meu filho? Como? Se eu sou uma pessoa que eu não respeito a palavra de Deus. Como que eu vou chegar diante de Deus e clamar pela minha esposa, pelo meu marido? Como eu vou chegar diante de Deus e clamar pelo meu vizinho, pelo meu empregado, pelo meu patrão? Como que eu vou chegar diante de Deus e interceder por alguém se eu não tenho uma vida limpa? Se eu não tenho uma vida segundo a orientação da palavra, eu tenho que ter esse entendimento comigo. Se eu quero que Deus me ouça, eu vou ter que aprender a ouvi-lo. Se eu não aprender a ouvir a Deus, eu posso clamar, eu posso chorar, Ele não vai me ouvir também. Quero que Deus me ouça, pastor. Então aprenda a ouvir Ele. Aprenda a dar atenção às orientações da palavra, às instruções que Ele nos traz. Você está compreendendo? E é por meio do próprio Jesus Cristo, que somos perdoados. Que nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo. Ele morreu por toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, se eu não me engano é João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, o seu único filho, Jesus Cristo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha lá, 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Morrer, aqui, biblicamente, é estar separado eternamente de Deus. Então, o motivo de Deus ter dado Jesus Cristo é para que aquele que nele acreditar não fique separado de Deus eternamente. Não fique separado de Deus eternamente. Quantas pessoas de bom caráter, de boa índole, de bom coração, é aquela pessoa que tem coragem de arrancar a roupa do corpo para dar para você, sabe? É aquela pessoa, sabe, que ela não se importa em socorrer, em ajudar, vai perecer eternamente. Por quê, pastor? Porque só por meio de Cristo. Tem que crer nele, tem que crer nessa obra, tem que acreditar que ele veio, que ele nasceu entre os homens, viveu entre os homens, o verbo se fez carne, cresceu entre nós, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, não só sentado à direita do Pai, mas fazendo o trabalho de sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você. E se eu acredito, eu vou provar que eu acredito, através do meu comportamento. Aquele que crê se expressa através do comportamento. Não adianta falar eu creio e minto. Não adianta falar eu creio e entrego o meu corpo para qualquer rapaz que eu acho bonito. Não adianta falar eu creio e entrego o meu corpo para qualquer moça que dá uma piscadela para mim. Não adianta falar eu creio e tiro vantagem de alguém, roubo uma pessoa. Não adianta falar eu creio, sou linguarudo, fofoqueiro, intriguento. Não adianta falar. Se eu creio, eu vou me afastar de tudo aquilo que a palavra de Deus diz que não deve, que não pode fazer. Se eu creio, eu vou me dispor a fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Não é uma coisa ou outra. Não é uma coisa ou outra. É tudo aquilo que a Escritura Sagrada me diz que eu não posso. É tudo aquilo que a Escritura Sagrada me diz que eu devo fazer. Compreende, sim ou não? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Coloca na NVI para mim, por favor, a linguagem.
Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Volta em João 3 para mim, por favor, primeira carta de João 3. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza que se não obedece, não conhece. Você quer saber se você conhece a Deus? Não, pastor, eu conheço. Se você não obedece, não conhece, a Bíblia diz. A pessoa que conhece é aquela pessoa que obedece. É o que está escrito, não fui eu que escrevi a Bíblia, irmão. Porque uma coisa é você ter ciência das Escrituras no que diz respeito à gramática. A gramática, tudo bem. Qualquer pessoa que catar uma Bíblia Sagrada, ela vai compreender a gramática. Ela vai compreender as histórias, os livros poéticos. Ela vai compreender. Ela vai compreender. Ela vai entender sobre os pequenos profetas, os grandes profetas. Vai compreender. Vai compreender sobre os livros pentateucos. Ela vai conseguir compreender. Por quê, pastor? Porque isso é gramática. Agora, Deus, ele se revela pela pessoa do Espírito Santo. Com revelações, com entendimentos, que só o Espírito Santo pode trazer. E se eu não obedeço, é porque eu não tive as revelações. Eu não entendi, eu não conheço. Porque se eu conheço, eu vou obedecer. Não tem como alguém, irmãos, que por meio da palavra, no espírito dela, o entendimento brilhou. Não tem essa pessoa que não obedece. Só aquela que não conhece. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que diz. Vai lá. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Segue. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nele. Por quê, pastor? Porque não tem como. Não tem como. Eu comentei um versículo hoje com alguns amigos, que eu estava almoçando com eles hoje, e é uma passagem bíblica que os discípulos chegam para Jesus e falam, olha, o negócio é o seguinte, encontramos algumas pessoas aí expulsando demônios em teu nome, e nós os proibimos. Jesus falou, fizestes mal. Quem não é contra nós, é por nós. Por quê? Porque quem conhece, não importa se está próximo ou se está longe, obedece. Obedece. Só não obedece quem não conhece. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nele. 5. Porém, olha só, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E assim, é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos. Senão, não está. Se não obedece, não está unido com Deus. Se não obedece, não o conhece. Se não obedece, não o ama. Não, eu amo, pastor. Não sou eu que estou dizendo, gente. É a Escritura que diz. Esse negócio de falar que eu amo minha mulher e saio com outra, é papo furado, gente. Quem ama não trai. Quem ama não trai, gente. Por quê, pastor? Porque traição é covardia. Quem ama não trai. Quem trai é egoísta. Só pensa em si mesmo, no seu próprio prazer. Então, como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu o traio com Satanás? Se eu o traio com o espírito da mentira? Se eu o traio com o espírito da desonestidade? Se eu o traio com o espírito da fofoca? E aí vai. É mentira. Você compreende? Sim ou não? Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso. É isso que prova. Não adianta ficar aqui no momento de emoção, cantando uma música e derrama uma lágrima. Senhor Deus da minha vida, eu te amo. Papo furado.
Já cansei de ver um monte de gente chorar com música do Roberto Carlos. Há um monte. Já cansei de ver neguinho quando começa a escutar. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado, o mais simples para mim. Cansei de ver. Por quê? Porque música traz emoção. Agora, a presença de Deus não traz emoção, pastor? Ela traz mais que emoção. É inevitável. Porque você está vivo, você tem sentimentos. Ela traz emoção, mas é muito mais do que emoção. Ela traz prazer de viver. Ela traz alegria da salvação. Ela traz vida. Ela traz muito mais. Está compreendendo o que eu estou falando? E a prova que eu amo é que eu o obedeço. Essa é a prova, que eu o obedeço. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Se eu não estou obedecendo, eu tenho que ter certeza que eu não vivo com Deus. Se eu estou obedecendo, eu posso ter certeza que eu vivo com Deus. Agora, preste atenção. Não é que não pode acontecer de eu falhar. Pode acontecer. Nós não começamos lendo isso? Vos escrevi para que vocês não cometam pecado. Mas se pecar... Por quê? Porque nós podemos falhar. Não é uma falha que diz que eu não amo a Deus. O que diz que eu não amo a Deus é uma vida literalmente fora da palavra dele. Eu venho à casa dele, eu entrego o dízimo, entrego a oferta, e acho que está tudo certo entre eu e ele. Eu posso mentir, posso falar palavrão, posso enganar as pessoas, posso guardar mágoa no meu coração, revolta, posso armar alguma coisa contra alguém, desejo de vingança, e aí vai. Não, você não está vivendo com Deus, nós não estamos vivendo com Deus. Nós não estamos andando unidos com ele. Está compreendendo? Sim ou não? Versículo 6, onde nós falamos primeiro. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Pastor, eu vivo unido com Deus. Você vive como Jesus Cristo viveu? Porque se você não vive como Jesus Cristo viveu, você não está unido com Deus. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra quem diz. João Evangelho, capítulo 8, versículo 28. João Evangelho, capítulo 8, versículo 28. Por isso, Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Nova Almeida atualizada. Então, Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai. Então, como é que é? Você fala como o Pai te ensinou? Porque falar como o Pai me ensinou significa falar segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus. Você fala como o Pai te ensinou? Ou você fala como malandro aí fala? Como mentiroso aí fala? Como enganador aí fala? Como a tua colega fala? Irmão, quando eu comecei no Evangelho, que eu escutei, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Isso está lá em Marcos. Aí ele falou: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Falei, meu Deus. Falar novas línguas não é falar na língua dos anjos. Não é falar em mistérios. É você mudar o teu vocabulário. É você mudar a tua maneira de falar. Agora você fala segundo aquilo que o Pai te ensinou. Segundo a palavra de Deus. Está compreendendo? Sim ou não? Você sabe que eu fui fazer uma visita com algumas pessoas esses dias, numa cidade aqui próxima. E nós estamos conversando sobre comida. Eu falei, não cheguei a 147 quilos à toa, né? Eu sei muito bem o que eu como e eu gosto de comer. E uma das coisas que me atraía na comida é a beleza da comida, né?
e o aroma, a beleza e o aroma. Se a comida não for bonita, não for cheirosa, não dá, né? A gente conversando. Aí ela falou, pastor, eu vou falar a verdade, eu sou pobre, mas sou limpinha. Eu falei, eu era pobre, mas sou limpinho. Mas por quê, pastor? Porque eu não sou pobre mais. Eu não sou mais. Eu era depressivo, não sou mais. Eu era perturbado, não sou mais. Eu era drogado, não sou mais. Eu era adúltero, não sou mais. Eu era enganador, não sou mais. Por quê? Porque agora eu falo só segundo a palavra. Só falo segundo aquilo que o meu pai me orientou. Você está compreendendo o que eu estou falando? Tem que prestar atenção no vocabulário. Esse homem não vale nada, pastor. Eu vou acabar largando esse homem. Foi isso que a Bíblia ensinou? É isso que a Bíblia ensina? A Bíblia diz homem de uma só mulher. O que uniu Deus, não separe o homem. Então eu não tenho que falar segundo o meu sentimento, segundo as circunstâncias, segundo o momento. Eu tenho que falar segundo o que o meu pai me ensinou. Por quê? Porque Jesus fazia assim. Nós acabamos de ler que aquele que diz estar unido a Deus deve viver como Jesus vivia. Jesus não vivia falando algo que era contrário ao que o pai fala. Ele só falava o que o pai mandava falar. Só falava o que o pai ensinava. Você vem à igreja há quanto tempo? Esses dias que eu falo, já sabe, né, pessoal? É 1 ano, 2, 3, 4. Não foi nem aqui no Tatuapé, não. E eu estava conversando com uma obreira. Uma obreira. E ela veio para mim, não, pastor, eu juro por Deus, pastor. Eu falei, o quê? Falei, crente não jura, irmão. Ai, pastor, desculpa, foi sem querer. Eu falei, que desculpa, foi sem querer. É o que está dentro da pessoa. O que fala a boca, está cheio o coração. O coração não está cheio da verdade. Porque se o coração estiver cheio da verdade, como diz o outro, podia vir na ponta da língua, que foi um pensamento que o diabo colocou, mas eu não falaria porque eu sei que é contrário ao que a palavra diz. A palavra diz, não jureis, de maneira alguma. Não jureis pelos céus, porque é o trono de Deus. Não jureis pela terra, pois é o estrado dos seus pés. Não jurei pela vossa cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Que o vosso falar seja sim, sim. Como é que eu juro por Deus? Como é que eu juro por Deus? Eu tenho que aprender a falar segundo o que a palavra diz, porque Jesus só falava o que o Pai ensinava para ele. O que o Pai ensinava para ele. Mas a pastora acostuma, então, é que não houve mudança em você. Não houve mudança, você não está obedecendo o Pai. Você tem a tua filosofia, a tua maneira de viver, a tua maneira de enxergar a vida e pronto. Só que eu tenho tentado explicar para você que não tem como servir a Deus do meu jeito ou do teu jeito. Só tem um jeito de servir a Deus, do jeito dele. Senão nós não estaremos servindo a ele. É isso que a pessoa às vezes não entende. Não interessa o tanto que você é preparado culturalmente. Não interessa o quanto que você é importante na sociedade. Não interessa a relevância que você tem aos olhos dos homens. Servir a Deus, só existe um meio, uma maneira, a dele. A dele. Olha lá, Mateus 5,34. Obrigado. Porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelos céus, nem pelo céu, por ser o trono. Já falou o motivo, não juro pelo céu. Por quê? É o trono de Deus. Segue. Nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, aonde Deus apoia o pé dele. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não está falando da Jerusalém terrena, está falando da Jerusalém celestial. É a cidade do grande rei, o Senhor Jesus. Segue. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Segue. Ele está falando o seguinte, você não tem controle nem por você. Você não deve jurar por você. É isso que ele está falando. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passa disso? Vem de Satanás. Então, como é que você traz Satanás para a tua vida se você diz que pertence a Deus? Se você pertence a Deus, você tem que andar como Jesus andou. Nós lemos aqui agora. Jesus, ele só falava o que o Pai falava, ensinou ele a falar. Ele não falava diferente daquilo que o Pai falou com ele. Ele não falava diferente daquilo que o Pai ensinou a ele. Então se nós declaramos que pertencemos a Deus, o comportamento que Jesus tinha, nós temos que ter no nosso modo de falar.
Ah, e aí, malandro, e aí, irmão, e aí, bicho? Ô, qual é? Ô, parceiro? Oxe, não fica bem nem no mundo dos homens. Imagina no mundo de Deus. Não fica bem nem no mundo dos homens. Não, mas é o hábito de onde eu vim, então muda o hábito, amigo. Muda o hábito. Simples assim. Eu mudei a maneira de falar, mudei a maneira de andar. Eu mudei até mesmo as pessoas que eu me relacionava. Me afastei até delas. Por quê, pastor? Porque eu queria fazer, como ainda quero, tudo aquilo que o Pai quer que eu faça. Por quê, pastor? Porque eu quero andar com Ele. Eu quero passar a eternidade com Ele. E eu tenho total consciência, eu, Antônio Borges da Silva Júnior, tenho total consciência que se eu não andar com Ele aqui hoje, eu não vou andar com Ele pela eternidade. Porque se eu não quero andar aqui com Ele, quem não vai querer andar comigo depois é Ele. Então eu quero andar com Ele depois, então eu quero andar com Ele aqui. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se você não é aquela pessoa que faz sempre, não é esporadicamente, não é de vez em quando, né? Porque tem pessoas que têm esse negócio, de vez em quando ela faz uma boa ação, de vez em quando ela faz o que Deus manda, e ela quer se garantir naquele comportamento esporádico. Não. O Senhor Jesus, Ele ensinou que é fazer sempre o que Ele manda. Sempre o que lhe agrada. Isso era a garantia que ele tinha, que Deus estava com ele. Se eu sou uma pessoa que eu não faço sempre o que agrada a Deus, eu não tenho a garantia dele estar comigo. Não tenho a garantia dele estar comigo. Agora eu sei que eu vou falhar. Amanhã eu faço 37 anos de casamento, eu e minha esposa. 37 anos, pastor, para a glória de Deus. Nunca briguei com ela, nunca falhei com ela, nunca entristeci. Mentira. Mas faço tudo possível e o impossível para agradar, para não entristecê-la, para que ela esteja em paz e feliz. Até lavar a louça eu tenho lavado. Não pega isso como exemplo não, viu? É porque eu já estou mais velho de casamento. Deixa elas ir fazendo. Aí quando ficar mais velho, começa a ajudar. Estou brincando. Mas, procuro. Por quê, pastor? Porque eu amo. Por isso. Então, se eu amo a Deus, quero estar com Ele, eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que andar de acordo com o que Ele agrada a Ele. Está compreendendo? Vai acontecer. Está com frio? Diminui para mim o ar, por favor. Vai acontecer. Infelizmente, você acha, eu estou com Jesus também há 37 anos. Nós começamos praticamente no mesmo tempo. Você acha que nesses anos, poxa vida, eu nunca entristeci a Deus? Nunca resisti ao Espírito Santo? Meu Deus, eu não sei quantas vezes eu tive que chegar e falar, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa em nome de Jesus. Eu não sei nem quantas vezes. Mas eu me esforço o máximo que posso para não desagradá-lo. Por quê, pastor? Porque eu amo. Quero estar com Ele. Quero que Ele esteja comigo. Não é pelo que Ele pode fazer por mim, não. Por quê, pastor? O amor dele é incondicional. Não há condições para Ele me amar. Eu fazendo certo ou errado, Ele vai continuar me amando, é incondicional. Então não é pelo que Ele pode fazer, é pela pessoa dele. O dia que você começar a entender e a servir a Deus pela pessoa dele, você vai ver Ele como você nunca viu antes. Você vai ter experiências com Ele como você nunca teve experiência antes. Nunca. Eu lembro de um dia que eu acordei de madrugada, e eu não gosto de orar de madrugada, não. Não vou ficar com hipocrisia com você, não. Não gosta não, pastor? Não, de madrugada eu gosto de dormir. Gosto de dormir. Você sabe que quando eu tinha cabelo, porque eu não tenho faz tempo, quando eu tinha cabelo, eu ia no barbeiro que eu gostava, é barbeiro mesmo, não é cabeleireiro não, é barbeiro, raiz. Aquele cara com a maquininha foi assim, raiz. Não usava nem maquininha elétrica, entendeu? Tesourinha. E eu fui e eu estou lá, sentado esperando a minha vez. Eu só gostava de cortar com ele.
Eu cortava com ele desde pequeno. Tomara que ele esteja vivo ainda, porque faz tempo que eu parei de ter cabelo também. E ele já estava velhinho. E eu sentei e estou ali esperando. Aí entrou uma pessoa de idade, assim uns 80 e lá vai a fumaça. Mas rapaz, pensa num cara inteiro, bonito. Sentou do lado, aí conversa vai, conversa vem. Ele falou, se eu pudesse aconselhar alguém, eu falaria, cuide dos joelhos, fortaleça os joelhos, você vai precisar deles. Ele falou outra coisa, escolha um horário para dormir e vá dormir sempre naquele horário. Você vai ficar velho, bonito, forte que nem eu. Ele era modesto também. Você sabe que eu guardei isso no meu coração? Irmão, se não é em dia de reunião, 10h30 da noite eu deito. No máximo 11 já estou dormindo. Se é dia de reunião, aí eu posso ir dormir um pouquinho mais tarde. Todo dia, e 6h30 da manhã eu acordo. Mas vou numa pancada. Raramente eu acordo da madrugada. Só quando Deus me chama. Como, por exemplo, essa palavra que eu estou dando para você. Essa madrugada ele falou comigo. Não é a mesma mensagem que eu dei de manhã. Eu preparei lá para amanhã, mas Deus me mostrou outra coisa de manhã. Então, o que acontece? Eu gosto de dormir sempre no meu horário. Não gosto de horário de madrugada. Não, só se Deus me chamar para uma campanha, aí eu posso fazer aquele mês, aquele semestre, aquele bimestre, sei lá, o tempo que ele mandar. Mas senão não, eu gosto de dormir de madrugada. E o que acontece? Eu acordei de madrugada. E Deus me chamou para orar. E eu comecei a orar, e orar, e orar, e orar. De repente, quando eu olho, rapaz, estava pegando fogo. Literalmente, pastor. Irmão, eu poderia falar que era literalmente, porque é mais verdadeiro o mundo espiritual do que o físico. Estava pegando fogo, o chão do quarto, mas que se estendeu para a sala, que foi para o quarto do lado, que pegou na casa inteira, e eu vendo tudo aquilo, falei, Jesus, que coisa fantástica. E fogo. Irmão, eu já vi cada coisa, mas por quê, pastor? É você começar a buscar Ele por Ele. Eu me lembro numa situação que eu estava assentado assim num corredor, assim do lado do altar, e eu sentei num banquinho de madeira, coloquei a cabeça para trás, comecei a conversar com Deus, de repente eu abro o olho, uma cachoeira de fogo caindo na minha cara e não queimava nada. Você vai ver coisas, você vai ter experiências. Por quê? Porque Ele viu que você está indo a Ele, não é por causa de uma casa, não é por causa de um projeto que você quer que Ele aprove, não é por causa de um aumento de salário, ou por causa de uma solução para um filho. Tudo isso é lícito, mas só que tem que ser a consequência da tua vida, da tua comunhão com Ele. Ou seja, o motivo que você está com Ele não é pelo que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Eu comecei a conversar com você agora, eu falei sobre uma coisa que Jesus falava sempre para a pessoa que chegava a Ele. Quando a pessoa chegava a Ele, Ele falava, o que você quer que eu te faça? O que Ele quer fazer? Mas uma coisa é eu querer fazer alguma coisa por você. E outra coisa é você vir a mim só porque eu posso fazer alguma coisa por você. Não, vem a mim por mim. E o que eu posso fazer por você é só consequência. Compreende, não? Sim ou não? Irmão, é muito importante que você entenda isso. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É sempre, gente. O erro que tem que ser esporádico. Não tem que ser aquela pessoa que sempre vive no erro, de vez em quando faz o que Deus agrada. Que agrada a Deus. Não. É aquela pessoa que sempre faz o que Deus agrada, que agrada a Deus, mas que de vez em quando, infelizmente, dá uma falha. Mas rapidamente conserta também. No mesmo momento que tropeçou, caiu, limpa o joelho, fica de pé e continua andando. Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Marcos, capítulo 1, versículo 35. O que Jesus fazia mais, pastor? Bom, ele só falava o que o Pai mandava, ele só fazia a vontade de Deus, e Jesus tirava tempo para buscar a Deus o Senhor. Marcos 1,35. De manhã, bem cedo, Jesus não estava de madrugada aí não, já peguei um já para
para me proteger. Jesus estava de madrugada, pastor. Ele teve situação de madrugada, teve situação bem cedo, teve situação de tarde, teve situação no meio do dia, né? Então, eu vou numa situação aqui que você vê que, na verdade, não é bem o horário. Às vezes eu fico escutando alguns religiosos, não, é bom horário de madrugada porque a fila é menor. Eu não sei onde a fila é menor. Porque a distância da minha pessoa para Deus, na verdade, depende do meu entendimento. Quanto mais entendimento, mais próximo eu vou conseguir chegar. Você está compreendendo? Quanto mais entendimento, mais habilitado eu chego. Com mais condições de fazer um questionamento, entre aspas, não um questionamento no sentido de estar brigando ou contendendo com Deus, mas eu consigo fazer um questionamento maior. Não lembra, não? Quando o Senhor Deus chegou e falou, Moisés, o negócio é o seguinte, vem cá, vamos fazer o seguinte, eu vou matar esse povo todo e através de você eu faço uma nova nação. Moisés tinha argumento. A argumentação dele foi muito boa. Por quê? Porque ele tinha conhecimento. Ele falou, não, senhor, não. Lembra da promessa que o senhor fez a Abraão? Ele tinha argumentos. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais argumentação você vai ter. Você está compreendendo? Então, quer dizer, a distância de você para Deus é o conhecimento. Estreita. Se dedica um pouco mais a conhecê-lo. Você vai estreitar a distância entre ele e você. Está compreendendo, não? Então não tem hora para orar, não. Não tem hora para orar. Se você quiser ser metódico, é bom. Porque o cristão ele tem que aprender a ter disciplina. Por quê, pastor? Porque se ele não for uma pessoa disciplinada, ele vai fazer o que a carne dele acaba querendo. Chega aquele horário, não, mas não, hoje eu estou cansado. Pô, amanhã eu oro. Não. Cansado ou não cansado, eu vou orar. É uma pessoa disciplinada, a pessoa até metódica, não tem problema não, vou orar 1 hora. 9, 7 e 57, então eu vou até 20 e 57. Pronto. Quando eu 20 consegue, obrigado Deus, amém, não tem problema não. Não tem problema não. Não, pastor, não. Pode ser metódico. Mas se você pegar o hábito de orar, você vai ver que vai ter dias que você orou 2 e nem viu. Parece que foi assim, num passe de estralar de dedos. Mas vai ter dia também que você está orando 5 minutos, parece que está orando 1h30 já, você não está aguentando. Por quê, pastor? Não sei. Não sei. Eu tenho as minhas desconfianças, né? Mas não tenho uma base para chegar e falar, você é por isso. Então eu prefiro não falar. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali. Tem que aprender a se retirar. A oração coletiva é boa, é necessária. A Bíblia diz, não faça como é costume de alguns, deixando de congregar. Não pode, é necessário. Eu chamo você para orar toda segunda-feira, você não vem. Mas seria muito importante se você aprendesse a vir. Se você se dedicasse a vir. Por quê, pastor? Porque é necessário. Mas também é muito necessário que você se ausente, deixa o marido, o filho, a casa para limpar, se separe e converse com Deus, pelo tempo que Ele quiser conversar com você. Você está compreendendo? Pelo tempo que Ele quiser conversar com você. Deixa esposa, filho, cachorro, obrigações, compromissos, se separe. Porque a razão dele ter fisicamente ido a uma certa distância é para poder ter privacidade. Hoje eu não preciso de privacidade, eu não preciso de ter um determinado local para ter privacidade. Hoje basta eu entrar no meu quarto, eu e minha esposa apenas. Basta eu entrar no meu quarto, trancar a porta, acabou. Na verdade, nem isso eu preciso fazer. Por quê? Porque minha esposa sabe quando eu estou orando. E quando eu estou orando, ela respeita, ela não entra no local. Nem que ela precisar de pegar um documento, ela não entra. Enquanto não acabar, ela respeita aquele momento. Por quê? Porque ela sabe a importância da oração e ela sabe a importância de respeitar a presença de Deus. Ela sabe que, de repente, no momento que ela entra, ela pode me atrapalhar, cortar o meu vínculo com Deus e atrapalhar uma manifestação de Deus na minha vida ou na vida de alguém que Ele quer me usar. Ela sabe respeitar esse momento. Mas Jesus, Ele tinha que se afastar.
As multidões, elas iam atrás dele o tempo todo. Ele não tinha sossego. Eu que não sou conhecido, às vezes num almoço, que nem hoje, às vezes tem alguém que quer falar comigo toda hora. Eu entrava para ir no banheiro, quando eu saía, pastor, a mesma pessoa. Eu entrava, pastor, e eu dava atenção. Agora você imagina Jesus, aquela multidão sofrendo, querendo, precisando, necessitando, sabendo que se tocasse tinha milagre, que saía poder dele e tal e tal. Ele tinha que se afastar. Uma coisa é você servir a Deus, fazendo a obra dele. Outra coisa é você ter comunhão com Deus. É preciso ter comunhão com Deus. Se você não tiver comunhão com Deus, você não vai conseguir servir a Ele como deveria, como se deve. Jesus servia curando, expulsando demônios, levando orientação, mas Jesus tinha comunhão. Por quê? Por quê, pastor? Ele precisava ter comunhão com o Pai. Era necessário. O homem precisa de ter comunhão com o Pai. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus, ela não tem vida. Não tem vida. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem paz comigo. Pastor, isso não é da Santa Ceia? Também. Mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele falou que a carne dele verdadeiramente é comida. E o sangue dele verdadeiramente é bebida. Então, quando eu estou me envolvendo com Deus, lendo as Escrituras, orando, eu estou sendo alimentado do corpo e do sangue dele também. Ou seja, eu estou recebendo vida. Você compreende, não? É muito importante que você entenda isso. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade e foi para um lugar deserto. E ficou ali orando. Quanto tempo, pastor? Irmão, eu creio que nesse versículo não fala quanto tempo ele ficou orando, não. Tem alguns lugares que você, lendo, você vai calcular. Teve uma situação que ele despediu a multidão. Falou para os discípulos, vá à frente que eu vou daqui a pouco. E a Bíblia diz que ele subiu para orar. A luz da época não é a luz de hoje. Então, com certeza, ele subiu de dia. Vamos supor lá que começou a escurecer 6 horas. 6 horas ele já estava lá em cima. E a Bíblia diz que ele orou até a 4ª vigília da noite. Em outras palavras, ele orou das 6 à meia-noite, da meia-noite às 4 da manhã. Ele orou 10 horas. Né? Agora, teve situações que ele fez uma oração curta. Né? Tem dia que Deus vai falar um pouco mais com você. Tem dias que você vai falar um pouco menos também com Deus, e Deus vai falar um pouco menos com você. Teve períodos de eu, por exemplo, idealizar um jejum. Eu me lembro que teve um jejum que eu falei com Deus. Falei com o povo. Falei, pessoal, eu vou fazer um jejum onde eu quero uma resposta de Deus. Eu não estou com problema financeiro. Era o mês 7. Era o mês 7 daquele ano. Que ano que era, pastor? 2008. Eu falei, eu não estou com problema financeiro, não estou com problema familiar, não estou com problema de saúde, não estou com problema ministerial, não estou com problema nenhum. Mas eu quero uma resposta. Vai ser um jejum em busca de resposta. Eu quero que Deus, ele alargue os meus termos. Ou seja, que ele estenda uma tenda maior para mim. Eu quero um território maior, espiritualmente falando. E eu propus 3 dias de jejum. E eu comecei naquele domingo, à noite, depois que acabou o culto, eu comecei, fiz 24 horas, quando foi na terça, fiz a segunda, quando foi na terça, pela manhã, eu fui orar, o Espírito Santo veio falar comigo. E ele falou para mim, o negócio é o seguinte, vou te levar para um lugar, não por tua causa, mas vou te levar para um lugar que tem um povo que eu amo e quero salvar. Entrega o jejum. Falei, entrega o jejum? Porque o jejum ia até 4ª. Falei, mas entrega o jejum? Ou seja, já está feito, amigo, não precisa continuar. Falei, tá bom, entreguei o jejum. Aí catei meu kimono, falei, vou para a academia. Né? Eu faço jiu-jitsu, fiz 10 anos direto, sem parar. Faz uns 2 anos, aí, por causa desse negócio de pandemia, eu parei de fazer. Mas já descobri um lugar aqui, pertinho aqui, que daqui a pouco a gente está brincando de novo. Então, o que acontece? Catei meu kimono e falei, vou para a academia. Quando eu estou saindo, meu Nextel toca. Pastor Antônio Júnior, era secretária do missionário. Eu falei, sou eu. Pastor Jânio, quer falar com o senhor. Dá para o senhor vir aqui? Eu falei, estou indo agora. Eu já sabia que era. Só que eu não sabia para onde. Eu falei para o meu auxiliar na época, era o pastor Maico.
dei a chave do meu carro, falei, enche o tanque, porque se bobear de lá mesmo, a gente já vai. Mas não dava para ir de carro. Então tem situações que a conversa vai ser menor, mas o resultado vai ser o mesmo. E tem situações que a conversa vai ter que ser um pouco mais longa, para poder ter o resultado que precisa. Está compreendendo, sim ou não? Então, vamos recapitular. Ele falava só o que o pai mandava, ele fazia a vontade do pai, tirava tempo para buscar ao pai. Tem mais coisas aqui, mas eu vou só para mais um item por causa do tempo nosso. Ele curava as pessoas. Está onde, pastor? Lucas, capítulo 5, versículo 12. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Versículo seguinte. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Segue. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Por que ele mandou ir ao sacerdote? A obra da redenção não tinha acontecido ainda. Jesus cumpria a lei. Ele cumpria a lei de Moisés. E a lei de Moisés rezava, declarava que quando alguém fosse curado, deveria ir ao sacerdote. O sacerdote ia examinar. O sacerdote, então, chegando à conclusão que a pessoa estava curada, ele iria inserir novamente esse cidadão ao convívio social. E esse cidadão teria que oferecer um sacrifício por ter recebido aquela bênção, por ter recebido aquele milagre. Era o que a lei de Moisés rezava. Então Jesus manda ele obedecer à lei de Moisés. Hoje a lei que nós temos que obedecer não é de Moisés mais. Hoje a lei que nós temos que obedecer é a lei do Evangelho de Jesus Cristo. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então Jesus lhe deu uma ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então, nós temos que aprender que nós temos que cumprir as leis do nosso país. Nós temos que cumprir a lei de Jesus Cristo. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade. Você está compreendendo? E nós temos que parar para ajudar as pessoas. Você é aquela pessoa que se prepara para que, se Deus coloca alguém no teu caminho com sofrimento, você pega e manda o demônio embora? Você ora para a pessoa ser curada? Ou você é aquela pessoa: eu vou te levar lá para o pastor? Não, você não tem que levar para o pastor. Você tem que fazer a obra. Você tem que estar pronto para fazer a obra. Você tem que mostrar que o poder de Deus está com você, que a unção de Deus está com você. Se precisar da ajuda do pastor, o pastor está pronto para ajudar. Mas você tem que mostrar que você também é servo de Deus, que você também é serva de Jesus, que Jesus também está com você. Por quê? Porque Jesus expulsava demônios, você tem que expulsar demônio. Jesus curava as pessoas pelo poder de Deus, você tem que colocar a mão na pessoa, tem que ir embora a doença, tem que ir embora o mal. Não é porque eu sou pastor que o mal vai embora. O mal vai embora pelo poder que há no nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Esses dias eu fui a um determinado local e eu chego lá, a pessoa da casa está doente. Eu só tinha escutado falar, mas como não me procurou, né, não vou bancar o oferecido, né? E a pessoa da casa estava doente. E no que nós estamos conversando lá, a pessoa estava com dengue e as plaquetas dessa pessoa estava baixa, estava 80. E o médico falou, e ele tomando medicação para as plaquetas subirem, e não subia. E o médico falou: se não subir, vou ter que te internar. Não tem jeito. Você está numa situação crítica. 80, não pode. E aí o que acontece? Aí eu cheguei perto da pessoa, eu percebi que aquela pessoa ia morrer. Eu percebi. Isso é discernimento de espírito, irmão. É um dom que Deus dá
o Espírito Santo dá. Eu percebi que aquela pessoa ia morrer. Mas não era a época dela morrer. Não era o tempo dela morrer. Ela iria morrer, mas não era o tempo dela morrer. Aí eu me ofereci para orar. Aí a pessoa aceitou. Eu coloquei a mão sobre a pessoa, ela tremeu, mandei aquele mal embora. Ela mudou de cor na mesma hora, porque ela estava com uma cor estranha, mudou de cor na mesma hora. Já levantou, disposto, é um rapaz, levantou, disposto e tal. No outro dia, ele foi para fazer exame, inclusive eu levei. As plaquetas estavam bem altas. Eu ia falar o número para você agora, mas eu não vou falar porque eu me esqueci, eu não me lembro exatamente. Mas, se eu não me engano, estava uma média de 280, um negócio assim. E o médico ficou abismado, porque não subia de jeito nenhum. Mas era um espírito de morte que estava com ele. Agora, você tem que estar preparado. Não é pela minha dedicação, nem pela minha santidade. Mas, se eu digo que estou com Deus, eu tenho que viver como Cristo vivia. Cristo orava? Eu tenho que orar. Cristo só falava o que Deus mandava? Só tenho que falar o que Deus manda. Cristo ajudava as pessoas por meio de oração? Eu tenho que ajudar as pessoas por meio de oração. Cristo expulsava demônios? Eu tenho que expulsar demônios. Você está compreendendo? Sim ou não? Para concluir, João, primeira carta de João, 2,6. Foi onde nós começamos. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.